Oi, corações! Nesse segundo vídeo sobre o Egito Antigo, a gente vai falar um pouco mais sobre a religião. No primeiro, eu falei sobre economia, localização e sociedade, e a política de modo geral no Egito Antigo. Nesse, a gente vai focar mais na religião. A religião é muito importante para vários povos antigos, e para os egípcios ela também é extremamente importante. Como outros povos, então os povos da Mesopotâmia, por exemplo, os egípcios eles também eram politeístas, quer dizer que eles tinham vários deuses, certo? E esses deuses eles eram ligados a elementos da natureza, a coisas do cotidiano deles. Eles eram antroposomórficos, ou seja, eles podiam ser representados tanto com a forma humana como com a forma humana, parte animal, então normalmente a cabeça de animal e o corpo humano, e não havia uma separação entre a religião e a vida cotidiana como acontece hoje, por exemplo. Você é um egípcio, então toda a sua vida, todo o seu dia a dia, ele tem a religião impregnada ali, você faz rituais, as suas crenças, aquilo que você faz, o que é certo e o que é errado, tem base na sua religião. Por terem vários deuses, eles tinham uma questão interessante, que as cidades, normalmente, elas tinham deuses protetores. Eram, alguns lugares falam mais de 30 deuses, às vezes até mais, então tem alguns principais. Mas como eles tinham vários, cada cidade acabava escolhendo o seu deus protetor, onde eles faziam oferendas e faziam pedidos para esses deuses. E como a religião ela era extremamente importante, ela influenciava a arte, ela influenciava a medicina, ela influenciava a literatura, ela influenciava o governo, tanto que o faraó ele é um deus vivo, ele representa os deuses aqui na Terra, daí vem tanto poder para ele, por ser responsável pelo equilíbrio cósmico, de ter que fazer rituais para garantir essa harmonia no mundo que eles viviam, tá? Agora, dentre esses vários deuses, a gente tem alguns principais, eu vou citar eles, depois, se vocês quiserem, eu posso colocar os links sobre cada um, mas a gente tem o deus Ra, Sete, Ísis, Osíris, Horus, Anubis, Maat, Bastet, Sekhmet, Tot, ou seja, são vários. E dentre esses deuses, alguns estão lá na hora do julgamento que o egípcio passava para saber se ele tem direito à vida eterna ou não. Só que, durante o reinado de um faraó, o Egito Antigo foi monoteísta. Isso quer dizer que eles passaram a cultuar apenas um deus. Mas não é o deus dos hebreus, não, tá? Foi escolhido um deus egípcio que passou a ser cultuado e todos os outros deuses foram renegados. O culto aos outros deuses ficou proibido. Foi durante o reinado do faraó Amenófis IV que mudou o seu nome para Akhenaton e ele vai colocar como culto, né, o deus de culto aí vai ser o deus Aton, que era o deus Sol. Então o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai chegar na galera e falar o seguinte: a partir de hoje ninguém cultua outros deuses, é proibido, os outros templos que tem aí de outros deuses não é para fazer oferenda para eles, vocês vão fazer oferendas apenas para o deus Aton. Os sacerdotes dos outros deuses, claro que não gostaram dessa ideia, mas durante o reinado do Akhenaton era obrigatório o culto apenas ao deus Aton. Só que como isso não agradou a maioria dos egípcios, com o fim do reinado do Akhenaton e depois, né, com o início do reinado do Tutankhamon, o que vai acontecer? Os sacerdotes não vão mais aceitar esse culto único e vão voltar com o politeísmo aí para o Egito Antigo. Então, o deus Aton vai continuar sendo cultuado, mas os outros deuses que ficaram lá proibidos vão voltar a ser cultuados também. Por causa dessa questão. Foi uma reforma religiosa que foi extremamente importante, mas foi extremamente impopular também. Com isso, o que a gente tem? Os egípcios, eles não tinham essa separação, como eu disse, da vida cotidiana com a vida religiosa. Então, para eles,
Os deuses faziam parte da vida do dia a dia. Tanto os deuses quanto a ideia da morte. Eles não tinham medo da morte em si. A grande preocupação do egípcio, era: e será que eu vou conseguir a vida eterna? Por isso, a mumificação era tão importante. A maioria dos egípcios era mumificada. Mesmo aquelas pessoas mais pobres, algumas quando eram muito, muito pobres, tem alguns relatos aí de que elas eram enterradas no deserto por causa da areia, né, da falta de umidade. O deserto acabava ajudando a preservar o corpo. Mas as pessoas que tinham condição, elas eram mumificadas. Claro que quanto mais rica, mais privilegiada, mais importante, melhor era o ritual de mumificação. Então o faraó, como ele é a pessoa mais importante aí do Egito, o processo de mumificação dele é completo. E esse processo ele é muito longo. Ele é algo que não era: o faraó morre hoje, daqui uma semana vamos colocá-lo na pirâmide ou na tumba real e pronto, acabou. Não. Tem todo um processo de retirar os órgãos internos para evitar que, né, o organismo ele apodrecesse de dentro para fora. Fora é ótimo, para fora. O coração era extremamente importante. Muitas vezes o coração ele foi deixado, ele era mumificado, mas era deixado dentro do corpo. Os outros órgãos eram colocados nos vasos canopos, porque o coração ele é o símbolo do que a pessoa fez em vida. Então, quando ela chegava lá no momento do julgamento, que ela ia recitar a oração para os deuses, que o deus Anubis pegava o coração dela, colocava na balança, pegava a pena da deusa Maat, que é a deusa da justiça, né, da verdade aí, colocava de um lado, o coração ele tinha que ser equivalente ou mais leve do que a pena. Isso quer dizer que a pessoa foi uma boa pessoa em vida. Ela teria direito à vida eterna. Caso o coração fosse mais pesado, quer dizer que ela não foi uma pessoa boa. Então ela não teria direito a essa vida eterna. Então, desde o processo de mumificação, existiam os rituais religiosos que eram o início desse processo, que ia culminar lá nessa pesagem desse coração. Então, era questão de colocar o corpo, de limpar todo o corpo, né? E colocava num tipo de sal chamado de latrão. E esse corpo ficava vários dias aí nesse sal para poder o sal ir tirando a umidade desse corpo e tirando toda a água e secando esse corpo. Depois era passado betume, que é um piche, né, que era do corpo para ajudar. Então todo o processo era para tentar preservar esse corpo durante toda a vida eterna do morto. E durante o processo eram recitadas orações, então era uma preocupação muito grande. Ao final, esse corpo ele era atado, eram passados óleos e várias coisas. Quanto mais rica, mais joias e amuletos essa múmia teria, era atado para ser colocada no sarcófago. Ou seja, os egípcios, eles tinham essa preocupação com a preservação do corpo, porque eles acreditavam que, quando eles fossem para a vida eterna, eles precisariam desse corpo. A alma precisaria desse corpo. E além disso, para eles, o outro lado, vamos dizer assim, a vida eterna, ela era igual a essa vida. Então, eles colocavam com os mortos várias coisas, de comida, roupas, joias, objetos, navios, carruagens, tronos, tudo que aquela pessoa usou em vida era colocado porque acreditava-se que ela usaria na morte, certo? Mas isso é extremamente importante para a gente entender o Egito Antigo, porque toda a civilização egípcia ela é construída e a religião é uma das bases da construção dessa civilização. O faraó, esse Deus vivo, esse ser divino, é a base do povo egípcio. As pessoas tinham esse faraó como sendo representante dos deuses na terra. Então você não podia simplesmente ignorar a religião. Você não tinha outra religião no Egito Antigo. Você era politeísta, você podia escolher o seu Deus, que você cultuasse, que você tivesse mais devoção, mas a religião era aquela religião com aqueles deuses que você tinha que escolher e sempre ter esse respeito imenso com o faraó. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.